Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Nós iremos ler a partir do versículo 36. Aliás, a partir do versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37. Se todos acharam, diga amém. Diz assim a palavra: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro dele. E um homem na multidão clamou: Mestre, peço-te que olhes com atenção para meu filho, meu único filho, pois um espírito o domina, fazendo-o gritar subitamente. Provoca-lhe convulsões até fazê-lo espumar pela boca. E, mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportareis? Trazei-me aqui o teu filho. Quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou, provocou-lhe uma convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos se maravilharam com a majestade de Deus, e admirando-se todos com tudo que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: prestai muita atenção nessas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras. O sentido delas estava encoberto para que não o compreendessem e temiam perguntar-lhe a respeito. Surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Mas, percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: qualquer pessoa que recebe esta criança e em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, este será o grande. João lhe disse: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai amado, te damos graça, Senhor. Te damos graça porque compreendemos tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Em primeiro lugar, e o mais importante de tudo, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, é a nossa salvação em Cristo Jesus. O perdão dos nossos pecados mediante o sacrifício do Teu Filho, nosso Senhor. E somos gratos a Ti por isso, Senhor, eternamente. Isso é o que mais nós somos gratos em nossas vidas. Somos gratos pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pela saúde. Somos gratos pelo Senhor sempre prover o nosso alimento, nos dar, Senhor, livramentos e nos abençoar de várias maneiras. Mas nessa noite nós queremos te fazer um pedido especial.
Queremos te rogar, Senhor, nesse exato momento, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor ilumine, ó Deus, o nosso entendimento para compreender e receber a Tua palavra. Faz assim aos corações de todos aqueles que estão aqui, daqueles que estiverem acompanhando o Senhor pelas redes sociais, e com aqueles que porventura vierem a ouvir essa mensagem posteriormente gravada. Em nome de Jesus, abençoa a cada um, trazendo a compreensão da Tua palavra, trazendo, Deus, essa aplicação da Tua palavra aos nossos corações. Faz assim, para que assim sendo, Deus, o Senhor fazendo isso, nós possamos ser discípulos Teu, conforme a Tua vontade. Nos abençoa dessa maneira, nos ilumina, nos prepara para recebermos a Tua palavra. Esse é o pedido especial que nós fazemos nessa noite. E como nós cremos no Senhor, e cremos que o Senhor faz todas as coisas conforme a Tua vontade, nós já queremos Te agradecer. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, na semana passada nós vimos o relato aqui de Lucas a respeito da confissão de Pedro, né? Pedro confessando Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A gente viu a respeito das renúncias, ou Jesus chamando aqueles que querem segui-lo a carregar a cruz, a negar a si mesmo e a seguir a Ele. A gente viu esse relato. E por último a gente viu o relato de Lucas sobre a transfiguração. Então isso foi o que a gente viu na semana passada. O que nós iremos ver hoje é a cura de um menino endemoniado, os discípulos discutindo entre eles quem era o maior dentre eles, quem é o maior entre nós. E para finalizar, Jesus falando que aqueles que não são contra nós, eles são por nós. Então nós iremos ver essas três coisas aqui hoje no nosso estudo do Evangelho de Lucas. E para começar, eu gostaria que nós pudéssemos perceber algumas coisas aqui a respeito da cura desse menino endemoniado. Percebemos o seguinte: é algo que inclusive eu já preguei aqui outras vezes, mas talvez você possa não lembrar disso, e se você não estiver lembrando, você vai lembrar agora, e se você estiver lembrando, você vai só ouvir mais uma vez. Mas o fato é o seguinte: o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que Jesus chega daquele momento de oração que ele estava tendo lá com os três discípulos, Pedro, João e Tiago. E aí quando ele desce do monte, vem um homem trazendo o filho dele que estava endemoniado. E a história aqui diz que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Veja aí o versículo 40. O que o homem vai dizer? O que é? Trouxemos aos teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Só que o que eu gostaria que nós prestássemos atenção é quais foram os discípulos que não conseguiram expulsar os demônios. Os que não estavam com Jesus orando. Quer ver? Preste atenção, volte para o versículo 28. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Então Jesus havia subido ao monte para orar com quem? Pedro, Tiago e João. E aí acontece o episódio lá da transfiguração, e quando eles descem do monte, quem é que desce com Jesus?
Pedro, Tiago e João. Aí esse homem vem, só que ele já havia levado o filho dele para ser expulso o demônio do menino. E levou para quem? Para os 9, né? Que haviam ficado, que não havia ido com Jesus para a oração. E preste atenção nisso, porque isso vai ser importante daqui a pouco. Eu só quero chamar a sua atenção para isso, que não foram os 12 discípulos de Jesus que não conseguiram expulsar, foram apenas os 9 que ficaram e não foram com Jesus para a oração. Amém? Tendo dito isso, a outra coisa importante aqui para a gente observar é a situação do rapaz. Vamos ver aí, versículo 38 e 39. Um homem na multidão clamou: Mestre, peço-te que olhes com atenção para meu filho único, pois o espírito o domina, fazendo gritar subitamente, provocando-lhe convulsões, até fazê-lo espumar pela boca, e mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. A outra coisa aqui é a respeito da situação do rapaz. Como aquele rapaz estava? Em primeiro lugar, versículo 39, ele estava como? Ele estava dominado pelo Espírito. Ele não fazia absolutamente nada da sua própria vontade. Ele fazia tudo aquilo que o espírito maligno impulsionava ele a fazer. Ele estava dominado. Ele era um escravo do império das trevas. E o fato aqui de dizer que ele estava com convulsões significava dizer que a mente dele estava escravizada. Ele não tinha mais domínio sobre suas próprias funções. O texto diz que ele babava pela boca. Alguém que está nessa situação é alguém cuja mente já não está sã, cuja mente está doente. No caso dele aqui, a mente estava dominada pelo Espírito. Ele fazia tudo aquilo que o Espírito impulsionava ele a fazer. Ele era um escravo do império das trevas. Quando nós vemos esse texto, por exemplo, no Evangelho de Marcos, Marcos vai relatar que esse espírito era um espírito mudo. Aqui Lucas não dá essa informação, mas Marcos vai dizer que o espírito era mudo. E no mesmo texto de Marcos, Jesus, quando ele vai curar o rapaz, ele repreende o espírito, dizendo: espírito surdo e mudo. Alguém que está dominado pelo império das trevas ou pelo espírito das trevas, esse alguém, ele é surdo e mudo. Ele é mudo para as coisas de Deus. Em outras palavras, alguém que está dominado pelo império das trevas, ele nem consegue orar. Alguém que está em pecado não consegue se chegar à presença de Deus. Alguém que está com esse sentimento de culpa por causa de um pecado que cometeu, ou por causa de um pecado que escraviza ele, ele não chega até a presença de Deus. Na grande maioria das vezes ele se afasta, ele se esconde, tal qual quem se escondeu quando pecou? Adão. Porque isso é próprio do ser humano. Isso é próprio de todo aquele que está dominado pelo império das trevas, que é escravo do império das trevas. Ele fica mudo. Ele não consegue falar com Deus, porque a mente dele está escravizada, a mente dele está dominada. E ele também fica surdo. Surdo para quê? Para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Você já tentou pregar para alguém que está drogado? Você já tentou pregar para alguém que está embriagado?
Qual vai ser a consequência ali? Qual vai ser o resultado disso? Alguém está embriagado e você vai falar de Jesus para ele. Qual é o resultado? Ele vai te ouvir? Ele vai entender o que tu está dizendo? Pode falar, Pedro. O que acontece? Deboche. Alguém que está dominado pelo império das trevas, ele está surdo para a palavra de Deus. Ele não ouve. É como alguém que também está escravizado pelo pecado. Você pode exortar, você pode corrigir, mas a pessoa, a palavra não entra. Ela não passa pelos ouvidos. Ela não desce ao coração, porque alguém que está dominado pelo império das trevas, essa pessoa está surda para a palavra de Deus e para as coisas de Deus. A gente tem N testemunhos de quantas vezes a gente já pregou para pessoas que... Eu citei o caso aqui das drogas, do álcool, mas nem precisa ser isso. Você já tentou pregar para alguém, por exemplo, que está em adultério? Ou uma pessoa que ela é um mentiroso compulsivo. Você vai repreender essa pessoa, ela não quer te ouvir. Ela tampa os ouvidos para repreensão. Você vai falar de Deus para ela, ela diz: eu não quero nem saber. Porque alguém que está dominado pelo império das trevas, essa pessoa está surda. E não é uma surdez qualquer, é uma surdez para as coisas de Deus. Aquele rapaz estava nessa situação. Ele estava, versículo 39, sobre o domínio de um espírito maligno. Ele estava sobre o domínio do império das trevas. Esse espírito fazia com que ele tivesse convulsões, dominava a mente dele. E a última coisa que ele vai dizer aqui é que esse espírito feria ele e dificilmente o largava. Quando alguém está dominado por um espírito maligno, pelo império das trevas, essa pessoa, se ela não for liberta, ela vai ser destruída, porque o império das trevas, o que o texto está dizendo aqui? Dificilmente o largava. Em outras palavras, a grande parte do tempo da vida daquele rapaz, ele passou endemoniado. Pouquíssimos foram os períodos em que o espírito não dominava. Ele estava sempre sobre o domínio das trevas, que o feria, né? Aqui Lucas não relatou isso, mas Mateus vai relatar que o espírito lançava ele aonde? No fogo. Depois lançava ele na água. E tentando fazer o quê? Matar, destruir. Porque é isso que o império das trevas faz. Ele não só escraviza, ele não só domina, mas ele fere, ele tenta destruir. E essa era a situação daquele rapaz, e essa é a situação de todo aquele que não está em Cristo Jesus. Ele está com a sua mente dominada, ele é surdo para as coisas de Deus, ele não consegue falar com Deus, ele é mudo. E ele está sendo destruído pelo império das trevas. Quantas pessoas a gente não conhece em situações semelhantes, que estão vivendo suas vidas em destruição? Quantos lares sem Cristo a gente conhece, cujo marido, cuja esposa vivem em pé de guerra, porque são dominados pelo império das trevas, porque não se submetem a Deus, porque são surdos para as coisas de Deus e para as palavras de Deus. Essa era a situação daquele rapaz. E mais uma vez eu repito, essa é a situação de todos aqueles que estão aprisionados e que não estão em Cristo Jesus. Aí eu lembro das palavras de Paulo, quando ele diz em Colossenses 1,13, que ele nos
libertou de quê? Do império das trevas. Todos nós éramos escravos do império das trevas e Cristo nos libertou. Essa era a situação daquele rapaz. Essa é a situação de todos aqueles que não têm Jesus. Mas aí, meus irmãos, vem o versículo 40 e 41, que é a parte onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Versículo 40 e 41. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportareis? Traz-me aqui o teu filho. Por que aqueles 9 não conseguiram expulsar o demônio? Porque eles não estavam em comunhão com Deus através da oração por intermédio de Jesus. É bem provável que se Pedro, Tiago e João tivessem tentado expulsar o demônio, eles tivessem conseguido. Por quê? Por quê? Porque eles estavam lá no monte orando com Jesus. Eles estavam em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. Só que os 9 que havia ficado, eles não estavam em comunhão com Deus através da oração. E aqui, meu irmão, é uma lição preciosíssima para nós. Nós só iremos ter o poder de Deus agindo em nós e através de nós para libertar a gente de pecados, ou nos usar para libertar outros de pecados, se nós estivermos em comunhão com Deus através da oração por intermédio de Jesus. Quantas pessoas não lutam com pecados e não conseguem se libertar dele? Isso é falta de quê? De comunhão com Deus através da oração. Quantas pessoas às vezes a gente tenta ajudar e não consegue porque falta essa autoridade aqui, que faltou nos discípulos, naqueles que não estavam em comunhão com Deus. Não fazer nada, eles não tiveram poder, eles não tiveram autoridade, não o poder deles, mas o poder de Deus agindo neles, agindo por intermédio deles, porque eles não estavam em comunhão com Deus. E como eu disse, isso é uma lição para nós, porque acredito eu que a gente valoriza pouco isso. A gente valoriza pouco essa comunhão com Deus através da oração. Quem tem um amigo bem chegado, levanta a mão aí. Quem tem um amigo assim, chegado? Só um peu. Rapaz, vocês estão precisando de amigo, né? Vocês têm um amigo chegado que às vezes você encontra com ele, sei lá, depois de um tempo sem se ver, e você passa o quê? Horas conversando. Tem alguém assim? Tem ou não tem? Eu tenho. Se a gente consegue fazer isso com amigos, né? E a gente não consegue fazer isso com Deus. De se sentar ali com Ele, na presença dEle. Se sentar é modo de dizer, tá? E ficar horas conversando com Ele, falando com Ele, desabafando com Ele, contando teus problemas para Ele, que são poucos, né? São poucos? Não, né? A gente valoriza muito pouco essa comunhão. Pouquíssimo. Se duvidar, talvez alguém chegue a passar semana sem ter essa comunhão com Deus. Eu não estou falando, preste atenção, eu não estou falando de que você não ora de jeito nenhum.
Porque quando você vem para cá, você ora, amém? Eu espero que você ore. Eu estou falando daquele momento de você e Deus, sozinho, na sua casa, seja lá onde for, de comunhão mesmo com Ele, onde você fala com Deus, como quem fala a um amigo. É esse tipo de tempo que eu estou dizendo que a gente valoriza muito pouco. E é exatamente esse tempo aqui que Jesus estava tendo com o Pai. E Ele leva os três aqui para isso, para participar disso. Pedro, Tiago e João, juntos ali com Jesus, naquele momento sozinho com eles. É esse tempo aí, meus irmãos, esse tempo aqui que eu estou dizendo, que a gente valoriza muito pouco. E aí a gente vai para as lutas da vida e não entende por que a gente não consegue vencer. E quando eu falo de vencer, eu não estou falando de vencer financeiramente, não é esse tipo de baboseira que eu estou falando. Eu estou falando de nós vencermos um pecado, por exemplo, uma tentação. De nós estarmos firmes com Deus, em comunhão com Ele, e quando a tentação vier, a gente sabe que não vai cair, porque a gente está em comunhão. É disso que se trata aqui. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, o império das trevas não tem autoridade sobre nós. Como Ele está falando aqui, como Ele está dizendo aqui. Os discípulos que ficaram não tiveram autoridade sobre o império das trevas, porque não tinham essa comunhão com Deus, não estavam em comunhão com Deus, não participaram da oração com Jesus. E por isso não tinham autoridade nenhuma. Eu fico imaginando a vergonha deles aqui. Porque eles não conseguiram fazer isso e eles já haviam visto Jesus fazer isso. Foi ou não foi? A gente viu aqui alguns dias atrás, no capítulo 8, lá o endemoniado Geraseno, aliás, que Jesus expulsou. Os discípulos estavam ou não estavam lá? Estavam. Eles viram ou não viram? Viram. E agora, quando chegou a vez deles, e aliás, eles já tinham expulsado demônios. Vocês lembram disso ou não? Lembram ou não lembram? Jesus enviou eles, lembra não? Para quê? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Volte lá para o começo do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Versículo 1 do capítulo 9. Olha só. Reunindo os 12, Jesus lhes deu autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. Foi ou não foi? E aí, quando os discípulos voltaram, versículo 10, eles contaram a Jesus tudo o que eles haviam feito. Eles já tinham feito isso. O problema é que aqui eles não estavam mais em comunhão com Jesus. Porque enquanto eles deveriam estar orando, eles não estavam em oração. Não é só porque eles não foram. Eles poderiam ter ficado e orado. Provavelmente eles não fizeram isso. É o que Jesus chama de vigiar, meu irmão. Vigiar. E foi exatamente isso que eles não fizeram. Enquanto Jesus subiu o monte com Pedro, Tiago e João e passaram a noite em oração, porque o texto diz que eles vêm no dia seguinte. Os outros não oraram. E aí, quando eles precisaram usar essa autoridade de Deus na vida deles, essa autoridade não estava presente. Porque eles não estavam em comunhão com Deus através da oração por intermédio de Jesus.
E é exatamente por causa disso que a gente precisa estar em oração. Uma coisa que eu quero dizer para você, e eu quero que você, por favor, nunca mais esqueça: nós estamos em guerra. E essa guerra para a gente meio que está em desvantagem, porque é uma guerra invisível. Nós não estamos em guerra de sair atirando bala, nós estamos numa guerra espiritual. Como o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra. Você já viu um soldado ir para a guerra desarmado? Você já viu um soldado ir para a guerra sem se preparar? Não existe isso. E como é que a gente se prepara para essa guerra espiritual que a gente não consegue ver? Como é? Orando, em comunhão com Deus, em oração, através de Jesus. Jesus está ensinando isso aqui para eles, que eles devem estar sempre em comunhão, porque como o próprio Jesus diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas inclinações ao pecado em nossas vidas ainda existem. E é por isso que a gente deve estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque quando as tentações vierem, nós estaremos firmes, preparados para ela, com a autoridade de Deus agindo em nossas vidas e agindo por intermédio de nós a vida de outros. Mas para isso, a gente precisa estar em comunhão com Deus através da oração. Amém? Para concluir essa primeira parte aqui, que é a parte de Jesus curando esse menino endemoniado, vem a parte da cura propriamente dita. Versículo 42 e 43. Quando ele vinha chegando, o demônio derrubou, provocou-lhe convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e entregou a seu pai. Jesus pega o rapaz, repreende o espírito, cura ele e devolve para o menino, devolve para o pai o menino da maneira como ele deveria ser. Ele restaura a vida daquele rapaz. E essa lição aqui para nós é algo tremendo. Os discípulos não conseguiram, porque toda autoridade só pode ser dada por Jesus. Ele é quem oferece e quem dá a autoridade, e é Ele o único que pode curar e sarar a vida de qualquer pessoa. Jesus é o único que liberta. Como João disse em João 8,36, se porventura o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar. Os discípulos poderiam ser instrumento dessa autoridade, mas essa autoridade é dada por Jesus, porque só Ele é quem liberta. Se os discípulos orassem e o Espírito fosse embora, não era pelo poder dos discípulos, mas era pelo poder de Deus atuando pelos discípulos, pela autoridade de Jesus, que, como a gente viu lá no versículo 1, Jesus deu a eles, concedeu a eles essa autoridade. Mas a autoridade era dos discípulos? Não, era de Jesus. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. Voltando mais uma vez para o texto de Colossenses 1,13, quando Paulo diz: Ele vos libertou do império das trevas. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Paulo diz que nós fomos libertos de um império. A ideia de Paulo era dizer que aquilo ou a pessoa da qual a gente foi liberta tinha um poder imperial.
E só um poder maior poderia nos libertar. Esse é o poder de Jesus que nos libertou. É um poder muito maior do que qualquer império, até mesmo do que o império das trevas. E é por isso que só Jesus tem poder e autoridade para libertar. Ele libertou aquele rapaz, devolveu ele ao seu pai, assim como ele nos libertou e nos devolveu para o nosso verdadeiro Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador. Nós somos de Deus porque Jesus nos libertou. Amém? Para concluir, 44 e 45, as pessoas, elas estavam admiradas, né? Versículo 43, todos se maravilharam com a majestade de Deus. Aí Jesus, vendo que eles estavam admirados, ele disse aos discípulos, versículo 44, prestai atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras e o sentido delas. É muito interessante porque assim, Jesus novamente revela o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele? Ele ia ser entregue, ele ia ser morto e ele iria ressuscitar. Jesus já havia dito isso. E no episódio da transfiguração, a gente vê Jesus falando isso, lá no versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas principais autoridades, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite. Essa foi a primeira vez que Jesus falou sobre isso. Depois, quando eles têm o episódio da transfiguração, Moisés e Elias dizem o que iria acontecer com Jesus em Jerusalém. Aí Jesus agora, aqui no versículo 44, ele vai dizer de novo. Só que os discípulos não prestaram atenção. Eles não entenderam. E talvez, é muito provável, que os discípulos não entenderam, porque eles estavam pensando em outra coisa. Eles estavam preocupados, ou preocupados não é bem a palavra, mas dando prioridade a uma outra coisa aqui. E é o que a gente vai ver agora no versículo 46. É bem possível, porque o que vai acontecer aqui dos versículos 46 ao 48, é eles discutindo quem é o maior entre nós. Então Jesus diz para eles, olha, vai acontecer isso e isso comigo. E eles não estão nem aí porque Jesus está falando, porque a cabeça deles está em quê? Quem é o maior entre nós? E por que talvez eles estejam pensando isso? Porque assim, 9 ficaram e não conseguiram expulsar. 3 haviam ido. Jesus levou esses 3. Isso significa dizer que os 3 que foram era superior aos outros? Talvez era isso que estava passando na cabeça deles. Será que tem alguém aqui entre nós que é maior do que os outros? Talvez era isso para onde eles estavam atentando. Talvez era isso para onde os olhos deles estavam vendo. Jesus estava dizendo, você é entregue, isso vai acontecer, e eles estão pensando, quem é o maior entre nós? Só que Jesus, na sua sabedoria, olha só o que ele vai dizer. Versículo 47. Percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse: qualquer pessoa que recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, esse será grande.
Lucas, escrevendo sobre essa passagem, diferente aqui de Lucas não, perdão, Mateus escrevendo sobre essa passagem, diferente aqui de Lucas, ele vai dizer o seguinte: se vocês não vos tornarem como uma criança. E Marcos, por sua vez, ele vai dizer que aquele que quer ser o maior, esse precisa servir a todos. E Jesus aqui, no relato de Lucas, está dizendo que o menor entre vocês será grande. O que isso significa? Significa dizer que o menor é aquele que deve ser como criança. E como é que uma criança é? Ela é humilde, ela é simples, ela é dependente e ela é um servo. Você já viu uma criança querendo fazer alguma coisa porque ela quer ser superior a todo mundo? Ou ela é simples, ela só quer fazer? Você já fez alguma coisa na sua casa, alguma coisa que você tinha para fazer, e uma criança ficou no seu pé querendo lhe ajudar? Sim ou não? Porque uma criança, ela é um servo nato. Ela só quer ajudar. Na simplicidade dela, na humildade dela. E uma criança, ela é totalmente dependente dos seus pais. É isso que Jesus está dizendo. Se você quer ser grande, seja como essa criança aqui. Humilde, simples, dependente e um servo. Se você tiver esse coração, você vai ser o maior no reino de Deus. Só que esse é o problema, né? O problema é justamente ter um coração simples e humilde. O problema está justamente na gente entender que nós somos totalmente dependentes do nosso Pai. O problema está no fato de nós sabermos e entendermos o que significa ser servo. E eu não estou dizendo que a gente não sirva, tá? Que a gente não tenha ações de serviço. Só que muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa para Deus, duas coisas passam pela nossa cabeça. A primeira é que eu estou fazendo e eu mereço ser recompensado, ou pelo menos ser reconhecido por alguém. Isso passa pela cabeça da gente. E a segunda coisa que passa pela nossa cabeça é que a gente acaba se comparando com outros. Eu estou fazendo e fulano não. É ou não é? É ou não é? A gente vê isso muito claro nos dois filhos. Lembra do filho pródigo, da parábola do filho pródigo? O que o filho mais velho diz? O que é? Eu estou aqui e eu sempre estou fazendo, mas esse teu filho só quer saber de gastar as tuas coisas. A gente até serve, mas essas coisas passam pela nossa mente. A gente fica comparando que um não faz, o outro não faz, e eu estou fazendo mais do que todo mundo. Ou então que eu estou fazendo e por isso eu preciso que alguém chegue para mim e me elogie, né? Dê um tapinha nas costas, diga parabéns. A gente não entendeu que a gente está fazendo um serviço para Deus, para o Senhor. Muito embora muito desse serviço seja feito para as pessoas, mas a gente faz para as pessoas, e obviamente a gente faz porque ama as pessoas também, mas em primeiro lugar a gente faz para quem? Para o Senhor. Quando os nossos filhos estão, a gente está tentando consertar alguma coisa, e eu vejo muito isso, é interessante, né? Porque é muito mais quando é criança mesmo isso.
Porque à medida que os filhos vão crescendo, vão se tornando adolescentes, eles não querem nem chegar perto para a gente não pedir eles para fazer alguma coisa. Eu ainda vejo muito isso ainda na Bela. Se eu estiver fazendo alguma coisa, ela chega e ela quer me ajudar. Muito embora, né, na simplicidade, há muito mais atrapalho que ajuda. Mas quando é adolescente, por isso que fala que chama adolescente de aborrecente, né? Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente precisa ter esse coração da criança, de simplicidade, de querer ajudar, de querer fazer. E não porque alguém vai chegar para a criança e dizer parabéns. Não, ela só quer estar ali. Ela só quer fazer alguma coisa. Ela só quer ajudar o pai e a mãe. Só. O coraçãozinho dela está ali, humilde, disponível para fazer alguma coisa. Muitas vezes vai fazer errado? Vai. Mas é esse coração que Jesus está falando. Porque enquanto ela está ali se colocando à disposição, com o coração humilde, prestativo, tem muitos que se escondem. Por isso Jesus está dizendo que aqueles que fazem como uma criança, esse é o maior. Porque ele está disponível como um servo. E ele não faz para aparecer. Ele faz porque o coração dele é de um servo. E ele entende o que é ser um servo. Um servo é aquele que faz de tudo para agradar o seu Senhor. E esse deveríamos ser eu e você. Jesus está aqui derrubando por terra todo o argumento deles, toda essa discussão deles. Quem é o maior? Para começar, não tem maior. Mas se vocês querem ser o maior, sejam como uma criança. Sejam humildes, simples, dependentes e servos. Se vocês forem assim, vocês serão bem-aventurados. Amém? Por fim, aí eles voltam aqui, né? Porque essa parte ainda falava, eles ainda estavam falando da questão da expulsão do demônio do rapaz. Essa parte aqui, que é o maior, ainda estava atrelada à parte lá da expulsão. Aí João retoma a situação. Versículo 49. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Jesus, ele não está aqui dizendo que aquele homem fazia parte dos discípulos dele. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente acha que porque alguém está fazendo alguma coisa em nome de Deus, essa pessoa é de Deus. E não é bem assim. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo, até porque lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E ele vai dizer lá que muitos desses que vão dizer Senhor, Senhor, vão dizer assim: em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer o que para eles? Eu não vos conheço. Então Jesus não está dizendo aqui que aqueles homens, porque eles expulsavam demônio em nome de Jesus, eles eram de Jesus. A única coisa que ele está dizendo é o seguinte: olha, ele não está indo contra vocês, ele está indo a favor de vocês. Eles estão lutando uma guerra a favor de vocês.
Deus está usando eles para beneficiar o povo deles, que é os discípulos. Isso, meu irmão, Deus fez durante toda a história do povo de Deus. Deus usa ímpios para favorecer os seus. É isso que ele está dizendo. Quem não é contra vocês é por vocês. Eles estão sendo instrumento de Deus, embora ímpios, instrumento de Deus para favorecer o povo de Deus. Quantos de nós não já fomos favorecidos por alguém que nem era cristão? Por exemplo, você estava no hospital e alguém que nem era cristão te ajudou. No posto de saúde. Conseguiu para você uma vaga de emprego e nem era um cristão. Porque Deus usa essas pessoas, embora ímpias, para favorecer o povo dele. Porque aquele que não é contra vocês é por vocês. Deus usa todos em favor do seu povo. Isso não significa dizer que aqueles que ele usou em função do povo dele são dele. Mas eles não estão indo contra o povo de Deus. Então, deixa ele fazer a bondade deles. A ideia aqui, imagine só, como seria maluquice. Eles aqui estavam tentando expulsar o demônio. Eu nem sei se eles expulsaram, mas imagine o seguinte: você está no hospital, aí você sabe que uma pessoa não é cristã, e aí você vê ela fazer uma coisa boa para alguém, aí você diz: opa, não faça não, porque você não é cristão. Não é maluquice isso? É mais ou menos isso aqui. É como se Jesus estivesse dizendo: não proíbam eles de fazer o que é bom. Não, isso vai fazer deles um discípulo de Jesus? Não. Mas eles estão fazendo algo ruim? Não. Então deixa eles fazer. Porque Deus usa até ímpios para beneficiar o seu povo. Quem não é contra vocês é por vocês. Eles estão apenas propagando aquilo que já é trabalho de vocês também propagar: a bondade de Deus aqui nessa terra. Amém? É isso que Jesus está ensinando aqui para eles. Para concluirmos, vamos às nossas aplicações. Em primeiro lugar, aqueles que não estão em Jesus são escravos do poder e do domínio das trevas, como Paulo disse em Colossenses 1,13. Aqueles que não estão em Jesus, eles são prisioneiros, escravos do império das trevas, e eles precisam ser libertos. 2. Só há uma maneira de vencer o domínio das trevas: aqueles que têm comunhão com Deus em oração através de Jesus. Só quem pode vencer o domínio das trevas é aqueles que têm comunhão com Deus em oração através de Jesus. Quem tem comunhão com Deus através da oração, a autoridade de Deus se manifesta nessa pessoa e através dessa pessoa. 3. Só Jesus tem poder e autoridade para curar, restaurar e devolver a ordem natural das coisas. A ordem natural naquela situação era que o filho fosse do pai. Porém, naquela situação, o menino pertencia a quem? Ao maligno. Então Jesus cura o rapaz e faz com que a ordem natural das coisas, ou seja, o menino seja devolvido ao pai. E só Jesus tem esse poder e essa autoridade de restaurar e devolver a ordem natural das coisas. 4. O discípulo é como criança, humilde, simples, dependente e servo.
aquele que quer ser o maior, seja como criança. E por último, ele usa todo tipo de instrumento, até as pessoas que não fazem parte do seu povo, para agirem em favor dos seus. Deus usa ímpios para abençoar o seu povo. E o seu povo não pode, de maneira nenhuma, impedir que ímpios façam o bem. Porque Deus usa quem Ele quiser para abençoar o seu povo. Amém? Fique de pé e vamos orar. Oremos. Bendito Deus, Pai amado, Senhor, quantas pessoas nesse mundo, nesse nosso país, nesse nosso estado, nesse nosso município, têm sido, Senhor, escravizados pelo império das trevas. Pai, e cada um de nós recebeu de Ti, Senhor, a autoridade para lutar essa batalha, essa guerra espiritual. Nos mantém, Senhor, em comunhão contigo, para estarmos prontos a lutar essa batalha, essa guerra, para que a autoridade do Senhor Jesus venha agir em nossas vidas, nos trazendo, Deus, a liberdade de quaisquer coisas que ainda possamos ser escravos do pecado, de nós mesmos. Que essa autoridade, Senhor, seja usufruída, por assim dizer, em nossas vidas, para que sejamos verdadeiramente libertos em Teu nome. Mas que essa autoridade, Senhor, esse poder, também seja usado através de nós, para que muitos que ainda se encontram em prisões, espiritualmente falando, venham ser libertos, ó Deus, através de nós, os Teus instrumentos. Nós cremos na Tua autoridade e cremos, Senhor, que só Tu tens o poder e a autoridade para libertar. Tu és aquele que cura, que liberta, que restaura e que devolve a ordem natural das coisas. Nos ensina, Senhor, como discípulos, entendermos tudo isso com humildade, simplicidade, dependência e com o espírito de servidão a Ti. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que o Senhor usa quem o Senhor quer, e que muitas vezes essas pessoas serão usadas para beneficiar e fazer a bondade a outras. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por cada uma dessas lições, e te agradeço, Senhor, por mais um momento onde a Tua palavra foi ensinada e aplicada ao nosso coração. Leva cada um de nós para as nossas casas, edificados pela Tua palavra, protegidos, Senhor, no caminho de volta pelo Senhor, para que nenhum mal venha nos acontecer. É isso que eu rogo, te peço e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos todos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.